Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Tô aqui na minha parede de oncídio, local que muita gente gosta. Sempre tem alguma florzinha para mostrar para vocês aqui, né? Gosto muito de chuva de ouro, não é à toa que eu fiz uma parede completa dessas plantas, olha que lindas. Está sempre florida, ó, sempre saindo artes florais novas. Essa aqui também vai começar a abrir os seus botões, ó. Tem umas passando, mas tá sempre assim, ó. Esses cachos maravilhosos. Eu amo essa floração amarela, né? Chama muita atenção. Planta bem brasileira. Algumas eu peguei aqui nas matas mesmo, aqui próximo à minha casa. Nas árvores. Planta nativa daqui, né? Tem algumas que foi comprada, essas variedades que são mais entouceiradas, assim, maiores, ó. Foram compradas, mas essa variedade pequena aqui, ó, que dá uns bulbinhos pequenos, foram encontradas aqui nas árvores, tá? Mas não dão um cacho tão grande, mas florescem, ficam bonitas, ó. Essa é uma variedade pequena, dá um cacho pequeno, mas fica bonito, deu uma completada aí, junto das que eu comprei nos orquidários. Respondendo perguntas de várias pessoas que me fizeram essa noite. Que substrato eu uso? Então eu vou falar das orquídeas que eu tenho e vou falar para vocês qual o substrato de todas as orquídeas que eu tenho. As chuvas de ouro estão em argila expandida, um pouco de esfagno, algumas cacoditelhas, né? Caqueira de cimento. Elas vão muito bem em substrato bem drenado, tá? Que você possa molhar todos os dias e ela possa secar rapidamente. E ela enraiza super rápido, ó, no substrato, e rapidamente ela começa a emitir brotos novos. São plantas de fácil cultivo, desde que pegue pelo menos umas 2 horas de sol ou esteja no local bem iluminado. Elas estão aqui, ó, e aqui tem um sombrite, e tem só essa frestinha aqui, ó, tá vendo? Porque eu tô na minha garagem, aí só tem só essa frestinha, onde ela pega bastante luminosidade. Ela pega o sol do meio-dia, mas filtrado ali na tela de sombreamento, que é uma tela de 50%, então pega bastante luz. E floresce bastante, ó. Eu rego todos os dias, porque está um substrato muito bem drenado. Algumas estão só na argila expandida, algumas não estão nem no esfagno. Tá assim porque eu tirei ali para fazer mudas. Eu tô sempre fazendo mudas dos brotinhos novos que vão nascendo, porque entoucero, aí fica o vaso cheio e o vasinho é pequeno, então depois que passa a florada, eu pego o broto que floresceu e faço uma nova muda, coloco numa árvore, coloco num vaso, porque essa aqui é uma das plantas que eu gosto demais. Então, respondendo a pergunta, a chuva de ouro, eu rego todos os dias. A adubação, eu adubo também com Nutriorg, eu adubo com o adubo que eu tô usando atualmente, tá? Adubo com Nutriorg, e o substrato dele é sempre um substrato bem seco, argila expandida, esfagno só na parte de cima, e ou pedra brita ou caco de telha, o que você tiver aí, mas que não segure muita água, tá? Que a água venha, passe, mas seque rapidamente. Então esse aqui é o substrato que eu uso para as minhas chuvas de ouro, e dá super certo, tá? Elas não têm época de floração, lógico que na primavera elas florescem mais, mas ao longo do ano, ó, está sempre aí, ó, sempre saindo novas artes florais. Todos os meses tem florações aqui, porque o oncídio é assim, basta, primeira chuva de ouro, né? Basta que o bulbo cresça, o bulbo novo cresça e esteja maduro para florescer, que ele já vem emitindo haste floral. Então não tem que ficar esperando muito para ter uma floração aí não, tá? Vou tirar esse para cá para poder florescer. Agora vamos ver o substrato das Phalaenopsis. Para o substrato das FAOs, como elas estão em ambiente protegido com telha, então as FAOs eu dou uma prioridade para que elas tenham mais umidade. Então, no substrato da FAO eu deixo que tenha um pouco mais de esfagno. Então é argila expandida com esfagno na parte de cima, um pouco mais de esfagno. Então fica aí tipo 50% de argila expandida e 50% de esfagno dentro do vaso, porque eu preciso que essas plantas tenham uma umidade maior. Elas requerem uma umidade maior, então eu estou sempre colocando mais esfagno, né? Tem argila expandida dentro do vaso na parte de baixo para ajudar na drenagem, mas está sempre aí com
com o esfagno, porque como a argila expandida ela suga a água junto com a planta e o vaso de barro também, que as minhas plantas são todas no vaso de barro, então o esfagno faz aquela vez da esponja que mantém um pouco mais de umidade. Então o esfagno está sempre na parte de cima do vaso, ó. Se você olhar aqui, o esfagno está sempre na parte de cima, em contato com as raízes, porque dessa forma ele vai secar mais rápido. E na parte de baixo tem sempre a argila expandida, tá? Quando não é argila expandida, é pedra brita, mas a parte do esfagno fica só aqui em cima, em contato com a raiz. Então, metade do vaso para baixo é argila expandida, metade para cima fica o esfagno, porque eu posso molhar na parte de cima e com 1 ou 2 dias esse esfagno vai estar seco, tanto pelo ambiente de onde eu cultivo as minhas plantas, como pelo fato da argila expandida e do vaso de barro sugarem água junto com a planta. Então eu estou sempre fazendo isso por conta que as Phalaenopsis estão num ambiente protegido. As plantas, as minhas Phalaenopsis que estão aqui, ó, em ambiente desprotegido, então elas têm um pouquinho só mais de um pouquinho menos de esfagno, e tá aqui nesse tipo de cabaça, esqueci o nome dela, esqueci o nome dela, mas tá aqui, ó. Então ela tá toda completa com a argila expandida e tem um pouquinho de esfagno em cima para manter a umidade. Por quê? Porque ela está num espaço aqui, ó, que está na parte que é aberto, com madeira, né? No ripado, e aqui no ripado chove e ela molha. Então as plantas que estão no ripado, elas estão ou no cachepô, ou elas não estão no vaso de barro, tá? Elas estão ou no cachepô, ou elas estão amarradas em madeirinha, ó, porque molha mais, tá? Ou está nesse... eu esqueci o nome desse negócio aqui, tá? Mas está nesse tipo de cabaça aqui, com menos esfagno, tá? Por quê? Porque molha. Porque molha mais, quando chove molha, e aí eu não tenho como manter... como segurar a rega, né? Se chover vários dias, essas plantas vão ficar bem porque elas estão num substrato mais drenado. Mas geralmente as minhas Phalaenopsis elas ficam cobertas e elas têm um pouco mais de esfagno. A argila expandida sim, mas elas têm um pouco mais de esfagno para segurar a umidade. O caso dos cimbídeos que as pessoas sempre perguntam. O cimbídio, eles estão plantados em argila expandida com esfagno. Também estão em 50%. 50% de esfagno, 50% de argila expandida, porque são plantas que a gente planta como se fossem terrestres. E aí eles precisam estar no substrato mais que retenha mais umidade. Por quê? Porque a terra retém muita umidade. Então os meus cimbídeos, eles ficam com esfagno e argila expandida, tá? Alguns estão com adubo de boi, né? Fala estrume, né? Bosta mesmo, de boi. E aí se mistura ao longo do tempo essa bosta de boi, ela fica parecendo uma terra, mas está misturado bosta de boi, argila expandida e esfagno. E eles brotam super bem, ó. Eles ficam no sol pleno, tá? Então eu tenho que regar todos os dias. Mesmo com esse substrato um pouco mais úmido, eles secam muito. Então é muito bom a gente colocar em vaso de plástico, né? Porque aí o plástico retém mais umidade. E o cimbídeo, ele gosta muito de umidade. Então, ó, pois está todo mundo brotando, ó. Todo mundo bonito. Esses aqui foram os que eu adquiri recentemente. Por isso eles não estão floridos. Mas esses aqui são os que estão com hastes florais, ó. Que já estão saindo hastes florais. Esses aqui são os mais antigos, ó. Bastante hastes florais. E o substrato deles é argila expandida, 50% no vaso, tá? 50% argila expandida, 50% esfagno. Aí eu coloco muito adubo, né? Porque precisa de muita adubação. Então, uma vez por mês eu coloco um bocache. Uma vez eu coloco merda, né? Sei lá. Não sei como é que chama o adubo de boi, né? Merda de boi. Coloco. E adubo também com o que sobra das minhas Phalaenopsis, tá? Todas as minhas plantas eu adubo com o adubo que eu estou usando no momento. No caso eu estou usando o Nutriorg. Então eu também adubo elas com o Nutriorg. Quanto mais você adubar o cimbídeo, mais elas vão crescer bonitas, mais elas vão florescer, tá? As minhas outras orquídeas, todas as outras que ficam aqui, ó. Passar pra cá.
todas essas aqui, ó, elas estão ou na pedra brita ou na argila expandida pura, sem esfagno, tá vendo? Sem esfagno. Por quê? Porque eu molho todos os dias e aqui é um local onde elas pegam chuva. Então nos locais onde as plantas pegam chuva, a gente não pode deixar reter muita umidade. Poderia colocar um pouquinho de esfagno? Poderia, mas eu prefiro deixar bem seco, né, no substrato bem seco, por conta dessa chuva, que chove demais, é uma chuva muito intensa, passa muitos dias chovendo, então eu deixo elas só na pedra brita ou então só na argila expandida, porque elas estão num ambiente total de chuva. Algumas outras floridas aqui, ó, estão amarradas diretamente no tronquinho, no espaço onde pega mais chuva, ou eu deixo só na argila expandida, ou eu deixo só na pedra brita. Lembrando que não pode deixar também em vasos de plástico, na parte que pega muita chuva, porque o plástico ele retém muita umidade, tá? Mesmo com pedra brita, mesmo com argila expandida, ele segura bastante umidade. Então eu sempre coloco em vaso de barro ou então amarrado na árvores. Então era isso, o vídeo de hoje foi para falar para vocês a adubação que eu uso, gente. A mesma adubação que eu uso nas Phalaenopsis é a adubação que eu uso em todas as minhas plantas, tá? Diferentemente do Cymbidium, né? Porque o Cymbidium ele gosta de mais adubação, então eu coloco um que dê uma liberação mais lenta nele, né? Então eu sempre coloco bocacha uma vez por mês, ou eu coloco aí a merda do boi, né? Não sei outro nome que diz aí, não sei se é adubo, se é esterco, né? Então, mas é a bosta, você deve saber. É aquilo que sai por detrás do boi. E aí eu coloco porque dá muito bom, né? Deixa as plantas muito bonitas, olha, entouceiradas, muito bonitas. Não tenham medo de deixar os seus Cymbidiums a sol pleno, tá? Durante o ano inteiro pegando sol pleno, porque ele se acostuma com essa temperatura bem mais quente. Então pode deixar no sol pleno sem sombrite. Se deixar no sombrite, deixa no sombrite de 50%, mas num ambiente que pega o sol o dia inteiro, filtrado por 50%, mas pegue sol o dia inteiro. Porque eles vão, mesmo que eles queimem, na época de floração vai diminuir a temperatura no seu estado aí. Eles gostam mais de locais que diminuam bastante a temperatura, mas em todo lugar do país a temperatura vai diminuir. Então na época que diminuir, se for propício para florescer, essas plantas elas vão sentir que essa temperatura baixou e elas vão florescer, emitir suas hastes florais, ó. Por conta que elas estão recebendo calor o ano inteiro, né? Então na hora que diminuir a temperatura, elas vão sentir, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Beijo de todo mundo. Tchau.